Gente, mais uma vez aqui a professora Carolina Carneiro falando. A gente vai conversar um pouquinho ainda sobre a nossa disciplina de Fisioterapia na Saúde do Trabalhador. A gente vai iniciar agora a unidade 2, que trata sobre legislação, organização dos serviços e ações na saúde do trabalhador. Tá certo? A aula que a gente vai discutir um pouquinho hoje é a unidade 2, seção 2.1, que trata sobre legislação e fiscalização na saúde do trabalhador, tá bom? Então, gente, nessa unidade, né, a gente vai falar bastante sobre regimento, né, em saúde do trabalhador, e a gente sabe que a gente já conversou nas aulas anteriores que a saúde do trabalhador ela está amparada, né, por diversas normas, tem várias instituições, vários órgãos que garantem, né, que asseguram os direitos dos trabalhadores, dos funcionários em geral. Então, existem vários dispositivos legais para os trabalhadores fazerem uso, caso seja necessário, ou caso alguns dos seus direitos trabalhistas sejam infringidos, tá? Um desses, digamos assim, documentos, né, que asseguram alguns direitos em relação à saúde do trabalhador é a Constituição Federal, né, a nossa Constituição Brasileira de 1988, que fala que saúde é um direito de todos, é dever do Estado. Essa saúde ela deve estar assegurada, né, por políticas públicas, né, políticas sociais e econômicas que têm como principal objetivo reduzir o risco de doença e agravo no que diz respeito à saúde do trabalhador e à saúde em geral. Ela garante ainda que todo cidadão brasileiro ele deve ter acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde e ainda institui como responsabilização do SUS a promoção da. Desculpa, gente. Ainda institucionaliza como obrigação do SUS promoção, proteção e recuperação da saúde, né, de qualquer cidadão brasileiro, inclusive dos trabalhadores. Ela ainda afirma que o cuidado com a saúde, esse cuidado ele tem que ser dividido, essa responsabilidade precisa ser dividida na esfera federal, estadual e municipal. Então, tanto o governo federal, né, quanto o governo estadual e municipal, eles têm obrigações no que diz respeito à saúde da população em geral, cada um executando atividades específicas, né, no âmbito de atenção primária, secundária e terciária, para que dessa forma a gente garanta, né, essa assistência integral, mas essas atividades devem ser realizadas de forma coordenada, para que nenhum membro da população ou nenhuma condição de saúde específica fique descoberta, por exemplo, tá? A saúde do trabalhador na nossa Constituição, né, ela é abordada no artigo 7, que fala sobretudo sobre a necessidade de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, então qualquer risco que o trabalhador corra, né, que o trabalhador se exponha no ambiente de trabalho, ele precisa ser minimizados. Fala ainda sobre as normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. Dispõe ainda sobre o pagamento extra, seria um pagamento adicional para algumas atividades laborais, algumas atividades de trabalho, que são consideradas penosas, insalubres ou perigosas, né? Mas o que seria isso, né? O que qual que é a diferença entre atividades penosas, insalubres, né? Atividades que oferecem um certo perigo para a saúde dos trabalhadores. Então, essas atividades penosas, elas se configuram como qualquer atividade que exige um esforço físico acima do normal, ou uma atividade que fisicamente, né, ela é difícil de ser executada, ela promove um incômodo, um desgaste muito grande para o funcionário. Então, essa é uma atividade considerada penosa, tá? Por exemplo, os estivadores que trabalham nos portos, né, que precisam carregar grandes volumes de materiais, né? Precisam transportar com o peso do seu próprio corpo uma grande quantidade de material, sofrendo, né, um peso muito grande sobre as suas articulações, é um exemplo, né, de uma atividade penosa, tá certo?
As atividades insalubres, elas são aquelas em que o trabalhador ele se expõe a algum agente nocivo, né, algum agente que pode oferecer risco à sua própria saúde, como um barulho muito alto, uma fonte geradora de calor que seja muito intensa, alguns trabalhadores que manipulam, né, substâncias químicas ou agentes biológicos, e ela é considerada insalubre se o trabalhador ele se expõe a esse tipo de circunstância acima do nível de tolerância que é recomendado ou por um tempo mais prolongado do que aquele que é o orientado, que é o recomendado, tá? A insalubridade, né? A gente pode citar como exemplo os profissionais da saúde, tá? Então, profissionais da saúde que trabalham em setores que oferecem maiores riscos à contaminação profissional, né? Por contágio de alguma doença infecto-contagiosa, eles recebem um adicional no seu pagamento, que é o adicional de insalubridade, por se tratar de de um trabalho, né, de um exercício profissional onde a saúde do funcionário, de certa forma, ela é colocada em risco diariamente. E as atividades perigosas são atividades que envolvem, de fato, um certo perigo, né, contra a integridade física e até contra a própria vida do trabalhador, que são aquelas pessoas que executam suas atividades laborais manuseando conteúdo explosivo, conteúdo inflamável, aqueles trabalhadores que trabalham, né, limpando as janelas daqueles arranha-céus muito altos que ficam pendurados, né, pendurados naqueles dispositivos, né, que ficam do lado externo das sacadas dos prédios, realizando a higiene daquelas vidraças, né, daquelas janelas. Então, é considerado um trabalho perigoso. Além disso, né, a Constituição de 88 ela traz como obrigatoriedade, né, o pagamento do seguro contra acidente de trabalho, que é encargo do empregador, ou seja, da empresa, né, da pessoa que contratou o funcionário. E ainda existe algumas resoluções específicas a respeito da proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre, né? Então, pessoas menores de 18 anos de idade não podem trabalhar no período da noite, nem ter como atividade laboral algum trabalho que seja perigoso ou insalubre. E proibição a respeito, né, em relação a qualquer tipo de trabalho para pessoas com menos de 16 anos, com exceção do programa Menor Aprendiz, né? Então, com menos de 16 anos, ninguém pode trabalhar, tá? A não ser que seja segundo a regulamentação, né, o regimento do menor aprendiz, tá bom? Existe ainda outro documento super importante, né, para a garantia dos direitos trabalhistas das pessoas que trabalham nas iniciativas privadas, né, sobretudo, que é a consolidação das leis consolidação das leis do trabalho, tá faltando um S aí, é a famosa CLT. Ela garante, né, segurança e medicina do trabalho para os funcionários. Então, qualquer empresa que contrate os seus funcionários por meio da CLT, ele precisa assegurar uma saúde de qualidade para o seu funcionário, seja no sentido de prevenção, seja no sentido de reabilitação ou restauração da saúde, caso algum acidente de trabalho porventura venha a acontecer. Elas devem, né, seguir as normas que são estabelecidas pela consolidação das leis trabalhistas e essas empresas elas não ficam desobrigadas de seguirem as recomendações estaduais ou municipais, as legislações específicas relacionadas com a saúde do trabalhador. Então, além de terem que cumprir tudo que está escrito na CLT, eles ainda têm que associar esse cumprimento diretrizes que sejam locais, regras estaduais ou municipais, além das convenções coletivas de trabalho, né, que pode oscilar de um tipo de trabalho, né, de uma classe trabalhistas entre si, tá certo? Na CLT fica muito claro, né, a competência das empresas, né, por exemplo,
eu trouxe para vocês cumprir, né, e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. A empresa ela precisa ser responsável pelo fornecimento daqueles EPIs, né, equipamentos de proteção individual para os funcionários, por exemplo. E além disso, elas têm que ensinar os empregadores a adotarem essas medidas. Então, precisa realizar treinamento com os funcionários, precisa realizar cursos, palestras, né, informando aos trabalhadores a respeito das situações de periculosidade, digamos assim, que podem ocorrer no desenvolvimento da prática laboral diária, tá? Ela ainda traz também, né, a CLT, a responsabilidade dos empregados. Então, não é só o empregador que tem como responsabilidade cuidar da saúde do empregado, né? O empregado, ele precisa respeitar as normas que são estabelecidas pela sua empresa em relação à segurança do trabalho e precisa colaborar com a empresa na implementação dessas normas, tá? Então, a CLT ela ainda considera como ato faltoso do trabalhador, ou seja, é um ato faltoso do funcionário, se esse funcionário dispondo, por exemplo, de um equipamento de proteção individual, ele não faz uso dele, ou se ele não cumpre as instruções relacionadas com segurança do trabalho emitida pelo empregador, tá? Então, o funcionário ele também pode ser responsabilizado caso ele não siga as orientações ou não utilize os EPIs que são fornecidos pela empresa. Existe alguma relação entre a consolidação das leis trabalhistas e o Ministério do Trabalho e Emprego no que diz respeito à segurança e medicina do trabalho? A CLT ela traz algumas informações a respeito disso, porém, é o Ministério do Trabalho e Emprego que detém maior poder em relação à saúde do trabalhador nesse sentido. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego regulamenta, né, e executa as medidas específicas acerca de segurança do trabalho e ainda é o órgão responsável por realizar algumas fiscalizações, tá? Então, a CLT, ela tem algumas informações a respeito disso, mas segurança e medicina do trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, eles batem de forma mais incisiva, né, nessa tecla, tá? Além disso, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele normatiza, né, o que a gente chama de normas regulamentadoras, são as famosas NRs. Essas NRs, elas trazem informações a respeito da saúde e segurança do trabalho e elas possuem força de lei, né, força legal, ou seja, de nenhuma maneira elas podem ser infringidas. Cada uma dessas NRs, ela trata de um tema específico em relação ao trabalho e ao emprego. Alguns exemplos que eu trouxe para vocês diz respeito à NR 32, por exemplo, né? Essa NR, ela traz algumas obrigatoriedades em relação à contratação, né, à manutenção da saúde do trabalhador, das pessoas que exercem suas atividades na área da saúde, por exemplo, tá? Eu trouxe um trecho, né, que ela fala sobre, por exemplo, aí, ó, o empregador ele tem que proporcionar locais, né, de fornecimento de vestimentas limpas e para a deposição das usadas, ou seja, de responsabilidade dos hospitais, digamos assim, se a gente fala, por exemplo, de um funcionário que trabalha numa instituição hospitalar, que ele tem que fornecer a roupa, aquelas roupas privativas que geralmente se usa em unidade de terapia intensiva, né? Ele tem que fornecer essa vestimenta para o funcionário e precisa haver um local onde a gente possa depositar essa roupa ao final do nosso expediente de trabalho, é o que a gente chama de hamper, né? Então, dentro na parte de apoio, por exemplo, do hospital onde eu trabalho, né, na área de apoio de funcionários, tem um hamper onde a gente coloca a roupa que a gente utilizou durante todo o dia dentro desse hamper e aí essa roupa vai para a higienização. Então, a gente pega uma roupa limpa, né, bem como fala aí a NR 32, assim que a gente chega no hospital e ao final do nosso turno de trabalho a gente deposita essa roupa no hamper para que ela seja higienizada da forma adequada, tá? Trata ainda aí, ó, segundo exemplo, sobre os equipamentos de proteção individual, né? Que sejam eles descartáveis ou não, eles têm que estar em número, né, em quantidade suficiente, né, disponível para que os trabalhadores exerçam sua atividade laboral, tá? Então, um exemplo de um EPI descartável seriam as luvas, né, luvas de procedimento, por exemplo. Nós utilizamos as luvas para atender o nosso paciente, ao final a gente descarta ela
E um exemplo de um EPI não descartáveis seriam os óculos de proteção. São óculos de acrílico disponíveis pelas instituições de saúde para que, por exemplo, na manipulação ali de um paciente que tenha alguma eliminação de secreção, alguma coisa assim nesse sentido, essa secreção porventura não entre em contato com os nossos olhos, tá bom? Outro exemplo de INR que eu trouxe para vocês foi a NR35, que trata especificamente do desenvolvimento de prática laboral em grandes alturas, tá? Então, ele fala sobre várias responsabilidades do empregador nesse trecho que eu trouxe, mas ela fala também sobre responsabilidades do próprio empregado, tá bom? Então, ele traz aí, por exemplo, na letra G, garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas pela norma, né? Não tem como nenhum funcionário trabalhar sobre grandes alturas se a empresa ainda não adotou todas as medidas que essa norma, né, que essa NR, como eu falei para vocês, que tem garantia de lei, né, sem que essas normas sem que essas medidas sejam adotadas, tá bom? Aí tem outros exemplos no no livro texto de vocês. Tem bastante exemplos, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. Lembrando, gente, que qualquer dúvida eu sigo no meu e-mail, tá? Amanhã a gente vai fazer a nossa primeira videoaula ao vivo, né? Então vocês vão poder interagir comigo também, tá certo? E a gente fica conversando dessa maneira, tá bom? Existem alguns órgãos, algumas instituições que são responsáveis pela fiscalização das condições de trabalho. Uma delas, né, que a gente já falou diversas vezes nas aulas anteriores, é o próprio SUS, né? Alguns departamentos do SUS, do Sistema Único de Saúde, eles apresentam como responsabilidade realizar a fiscalização das condições de trabalho, né, dos funcionários. Então, ela pode ser realizada tanto pelas equipes de saúde do estado e do município, como aliado, né, a essa equipe, alguns representantes dos sindicatos dos trabalhadores, por exemplo, tá bom? Quando se realiza uma fiscalização, o objetivo sempre é identificar a presença de riscos, né? Qualquer risco que possa vir a atingir, a agredir a saúde do trabalhador. Precisa-se fazer uma verificação das condições de higiene e de conforto, nós falamos muito bem sobre isso na aula passada, né? E ela também trata sobre a admissão de trabalhadores com necessidades especiais, né? Trabalhadores que apresentam algum tipo de deficiência. As empresas não as cabe apenas contratar trabalhadores que apresentem algum tipo de necessidade especial, né? Além disso, ela precisa fornecer condições para que esse funcionário com um tipo de necessidade específica ele consiga desempenhar a sua tarefa, né, sua atividade laboral, mesmo apresentando algum tipo de limitação. Mas aí a empresa precisa fornecer aquele, digamos assim, aquele mecanismo de funcionamento básico para que o funcionário consiga trabalhar de forma adequada. Se por acaso, né, porventura, numa dessas fiscalizações é observada a presença de algum tipo de risco, né, a amostra do material ou da substância, né, ou algum relato técnico, né, da máquina que não está funcionando muito bem, ela é feito, né, ele é elaborado e dessa forma eles conseguem fazer uma cobrança para as entidades competentes para que a resolução daquele quadro, daquela situação de risco para o funcionário, para o trabalhador, ela seja solucionada o quanto antes e para que o funcionário consiga trabalhar, exercer sua atividade, sua prática laboral de forma segura o mais rápido possível, tá? Dependendo da intensidade, né, da gravidade da presença desses riscos, o ambiente de trabalho ele pode ser até bloqueado, pode haver bloqueio, né, interdição do posto, do ambiente de trabalho, até que a situação ela seja solucionada, tá certo? Aqui no finalzinho eu queria falar um pouco com vocês a respeito do Código Sanitário Estadual e Municipal. Esse Código Sanitário ele existe, né, tanto nos estados quanto nos municípios. Esses órgãos eles têm autonomia para escreverem os seus códigos sanitários de forma individual, né, são instrumentos legais.
Geralmente, eles são utilizados pelas equipes de saúde para realizar a organização das condições do ambiente de trabalho, do processo de trabalho e do maquinário utilizado pelos funcionários no seu exercício de trabalho, no seu exercício laboral. Dentro desses códigos sanitários, como eu acabei de falar no slide anterior, pode-se haver interdição de máquinas ou de serviços ou de postos de trabalho, se for comprovado que isso coloca em risco a saúde ou a segurança dos trabalhadores. Tá certo? É isso, gente. Eu trago a próxima videoaula, né, a unidade 2, seção 1.3. Assim que eu postar, eu entro em contato com vocês, tá bom? Então, amanhã eu marquei com os líderes, né? Às 19 horas. A gente vai fazer nosso primeiro bate-papo ao vivo, tá? E aí vocês vão poder conversar comigo diretamente, tirar todas as dúvidas a respeito dessa aula aqui agora e da videoaula que eu postei no sábado, tá bom? Além disso, mais uma vez, eu sempre estou disponível no e-mail, tá? Com K, carolinacarneiro@gmail.com. Beijo!